Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que a paz e o amor do Mestre continuem nos envolvendo. Né? Como vocês devem ter observado, durante o mês de outubro, né, a luz divina, né, as palestras, nós falamos das curas efetuadas pelo Mestre Jesus. Né? Então, hoje, nós vimos aqui, nas segundas-feiras, nós vimos a cura do cego e do coxo, né, no tanque de Siloé. Nós vimos a cura do servo do centurião, da mulher hemorrágica e da sogra do Simão Pedro. Tá? E deu para observar, vocês perceberam que sobre todas essas doenças, né, a cura que Jesus conseguia, vocês perceberam que em todos os doentes existia o desejo ardente da cura, baseado na fé em Jesus? Né? Eles tinham certeza que se encontrassem, se vissem, se Jesus os tocasse, eles ficariam curados. E junto com isso, o que é que aconteceu? O que é que o mestre deixava muito claro? Ele sempre disse, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Ou seja, a mudança do padrão vibratório do enfermo trabalhava junto. Então nós vemos o mestre sempre querendo atender, curando, mas como na palestra, na mensagem da Nina, que acabou de falar, nós precisamos fazer a nossa parte. O que é que nós precisamos? Ter fé, trabalhar por isso e mudarmos os nossos padrões, os nossos valores. Né? Então, hoje nós vamos falar, sim, da cura, né, as curas do mestre, mas focando no poder da fé e na mudança do padrão vibratório de cada enfermo. Tá? E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 157, ele nos diz assim: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, ou seja, o número de enfermidades do físico, do corpo, né? Sem interferências psíquicas, ou seja, as enfermidades só físicas, é positivamente diminuto, é bem pequeno. A maioria das moléstias procede da alma, da profundeza do ser. E ele continua afirmando, olha o que ele fala, ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, seja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Quer dizer, nem toda doença é em função da mente, né? Mas ele afirma, mas podemos garantir que os processos e elaboração da vida mental guardam positiva influência sobre todas as doenças. Nem toda doença é fruto do padrão mental, mas o nosso padrão mental interfere basicamente, profundamente nas doenças. Tá? Há moléstias, continua Emmanuel, há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, a mudança dos valores do padrão vibratório, né? Surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Então, gente, fica fácil de entender que todo desregramento de natureza física ou moral faz-se refletir de imediato por reações mentais consequentes sobre o corpo físico. É quando nós somatizamos, né? Determinando situações desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. Dentro do mecanismo da evolução humana, a doença é uma terapêutica da alma. É filtragem no campo dos efeitos prejudiciais dos desequilíbrios espirituais. Funciona também como processo que induz a reflexão e disciplina das atitudes. Enquanto não produzir seus efeitos benéficos, não deve ser suprimida. Por esta razão, nem todos os enfermos que procuraram Jesus foram curados.
Ele curou aqueles que os efeitos purificadores da enfermidade já haviam atingido o seu objetivo, o seu propósito, ou aqueles que já apresentavam condições para receberem esse auxílio no corpo físico. Tá? Entendemos então que a correção dos erros passados não precisa necessariamente serem corrigidos em uma determinada circunstância e tempo. Basta o juízo da própria consciência, basta a conscientização, né? Para que restabeleça o tônus vibratório do ser, da lei para aquele ser, por dedicação, por afinidade, por trabalho e por fé, né? Então, o processo de cura ocorre basicamente em 3 etapas. A primeira, renovação mental do doente, aplicação de recursos terapêuticos tenedor terapêutica deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal, pela vontade do curador, né, aquele que está, o passeísta, né, ou atraído pelo desejo ardente, a confiança, em uma palavra, na fé do enfermo. Né? Foi o que aconteceu com o servo do centurião, né? Com o centurião, a fé do centurião, como também em todos os outros casos, e a mulher hemorrágica. Né? Nós vimos que Jesus teve contato com vários tipos de doentes. Paralíticos estenderam-lhes os membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperaram a visão. Ulcerados mostraram-se limpos. Alienados mentais, notadamente obsidiados diversos, recobraram o equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande mestre a todos convidava para a valorização das próprias energias. Reajustando as células enfermas da mulher hemorrágica, disse-lhe convincente: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Logo após, tocando os olhos dos 2 cegos que lhe recorreram à caridade, Jesus exclamou: seja feito segundo a vossa fé. Exaltando o imperativo do pensamento reto para a harmonia do conjunto mente-corpo, por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico do tanque de Siloé, que, devidamente refeito, já curado, né, ao reencontrá-lo no templo, disse-lhe Jesus: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Ou seja, vá e não peques mais. Muda esse comportamento, né? Então, percebemos nestes casos o poder da fé, juntamente com a mudança do padrão vibratório. É isso que nós estamos querendo mostrar, falar um pouco, né? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe, Jesus, né? Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. A mulher hemorrágica, que durante 12 anos fora vítima de fluxo de sangue, sem nenhuma cura pela medicina da época, ouvira falar de Jesus e foi ao encontro dele. E no meio da multidão,
por trás do mestre, tocou em seu manto, pois pensava: se ao menos eu conseguir tocar as suas vestes, serei salva. E logo em seguida, ao toque, sua hemorragia estancou e ela se sentiu curada. Jesus, sentindo a emanação fluídica que lhe havia escapado, pergunta aos discípulos no meio da multidão: quem tocou minhas vestes? Os discípulos disseram-lhes: vê a multidão que te comprime e perguntas quem te tocou? Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, consciente de que nela se operara, né, a cura, trêmula se aproximou, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe o que fizera e o porquê. Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus tinha razão em dizer: a vossa fé vos salvou. Compreende-se aqui, gente, que a fé não é a virtude mística, tal como certas pessoas entendem. Né? Não é, e também não é a fé que o Espiritismo prega, porque a nossa fé é raciocinada, né? Mas uma verdadeira força atrativa, ao passo que aquele que não a tem opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Segundo isto, compreende-se que dois enfermos atingidos pelo mesmo mal, estando em presença de um curador, um pode ser curado e o outro não. Isso encontra-se na Gênese, tá? Capítulo 15, item 11. A fé da mulher foi uma fé ativa. Ela foi ao encontro do mestre, não ficou esperando que Jesus a curasse. Ela desejou muito e agiu. E mesmo de forma inconsciente, mas tendo em vista o poder da fé da mulher, Jesus a curou. Né? A evolução espiritual exige suor, sacrifício, disciplina, abnegação, e nem sempre a jornada se efetua sem nuvens e tempestades. Daí a importância da bússola e da candeia da fé viva. Antes de tudo, há que se ter uma fé sincera, atuante, não vacilante. Um dos motivos pelo qual muitas vezes a cura espiritual não se realiza é simplesmente pela falta de fé. Entende-se aqui que esta fé é a convicção, não o fanatismo. Vocês lembram das palavras do Paulo de Tarso? Eu não creio, eu sei. Aquela confiança bárbara, né? Segundo Joana de Ângeles, a fé promove a alegria de lutar, embora as circunstâncias não lhe apresente favoráveis. Consequentemente, a fé se converte em bússola, em lâmpada acesa a orientar-nos os passos na caminhada ascensional. Tudo é possível para aquele que crê. Precisamos acreditar em Deus, mas também em nós mesmos. Lembrando que nada acontece sem a permissão de Deus. E se vocês lembrarem um pouquinho, o segredo das curas de Jesus, né, todas as curas conduzidas pelo Mestre, era o fim, e o fim a que visavam era a cura das doenças morais, a cura da alma, ou a reestruturação moral daquela alma, né, a renovação mental do doente, né? Coloca o doente no rumo certo, a serviço de Deus, dando condições ao seu espírito de acessar outros campos de vibrações, de valores substancialmente diferentes, favoráveis à neutralização do mal, fortificando-o e preparando-o para os embates da edificação espiritual, agora sobre novas bases, com a estrutura orgânica sadia. A interpretação espírita das curas realizadas por Jesus nos faz recordar Paulo de Tarso. Vocês lembram dele? Que ao encontrar Jesus Cristo na estrada de Damasco, precisou perder temporariamente a visão física
para que pudesse enxergar as claridades espirituais, ou seja, parou de olhar para fora, foi olhar para dentro, né? Aqueles 3 dias em Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personagem dinâmica havia estabelecido uma trégua nas atividades mundanas, para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisava ajustar-se, inevitavelmente, a uma reforma do próprio eu, né? Profundamente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor, recorreu a Deus para que o não deixasse sem socorro, pediu a Jesus que lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. Sabemos que passados 3 dias em que o apóstolo se encontrava cego, Jesus enviou o idoso Ananias, que em seu nome curou a cegueira do Paulo. O diálogo que acontece entre Paulo e o Ananias revela o que acontece quando a cura ocorre sobre o amparo do Cristo. Abre aspas, Paulo disse: ressuscitaste-me para Jesus, serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas, compadecerá de minhas feridas, enviará auxílios à miséria da minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do meu amor. Diante do exposto, podemos refletir o quanto é importante investir na aquisição de valores morais, desenvolver virtudes e combater o mal. Neste quadro de valores, renovados do Espírito Eterno, Deus em nós e através de nós, devemos construir nossa meta na existência. Lembremos que o objetivo essencial do Espiritismo é ajudar a tornar-nos melhores, esclarecendo-nos através dos fatos e razão, que somente o comportamento evangélico nos assegura um futuro feliz. Que assim seja, gente. Boa tarde a todos. Uma ótima semana para vocês.